Bom, nós vamos agora estudar um tópico também muito cobrado nos editais de concurso público, que são fontes do direito administrativo. Existem alguns concursos que não cobram, e é um tema bem simples, um tema bem fácil, mas que você não pode se dar o luxo de perder uma questão sobre fontes do direito administrativo. E para falar de fontes do direito administrativo, eu preciso te dizer o que é fonte, né? E aqui a gente não vai buscar o termo jurídico. Nós vamos lá buscar o termo comum. O que significa fonte? Fonte é a origem, é de onde sai alguma coisa, é a gênese de alguma coisa. Então, se eu falo fonte do direito administrativo, estou falando para você da onde nasce esse direito administrativo, da onde surge esse direito administrativo. Isso é importante você entender, porque quando a gente for procurar, quando formos interpretar o direito administrativo, quando nós formos atrás de uma solução sobre algo que ficou na dúvida dentro do direito administrativo, nós vamos recorrer às suas fontes. Nós vamos recorrer da onde nasce o direito administrativo, porque lá que nós vamos saber qual foi a razão da criação daquela norma jurídica. E aqui nós citamos as principais fontes de direito administrativo, para não dizer todas, porque nós sempre temos outras possibilidades de criação do direito administrativo, mas o que pode cair na prova está aqui. É a lei, a doutrina, a jurisprudência, os costumes e os princípios gerais do direito. Lembrando, você não precisa decorar isso. Você precisa entender cada uma dessas fontes do direito administrativo. E você precisa entender como é que essas fontes, elas realmente são de extrema importância para que o direito administrativo ele possa chegar até nós e tenhamos a compreensão desse direito. Lembrando que o direito administrativo ele tem uma peculiaridade, assim como outros ramos do direito. Se você for estudar direito constitucional, você pega a Constituição. Você tem a Constituição ali que vai ser o seu objeto de estudo. O direito administrativo, você não tem um código de direito administrativo, como você tem um código de civil, como você tem um código de penal, de processo civil. Então, isso torna o estudo do direito administrativo um pouquinho mais complicado, porque você não tem uma fonte única de estudo em relação à norma administrativa. Para isso a gente vai ter que recorrer à Constituição, vamos recorrer a algumas leis, como a Lei de Servidores Públicos, mas isso nós vamos ver no decorrer do curso. Vamos começar com a nossa primeira fonte, a primeira e mais importante fonte do direito administrativo, lei. Aqui eu não quero que você entenda a lei no sentido formal, não quero que você entenda o procedimento legislativo ou quais são os tipos de lei. Eu quero que você entenda que a lei de uma forma ampla, estou falando de uma forma ampla por quê? Porque a lei de forma ampla está incluída aqui a Constituição Federal, está incluída aqui as leis ordinárias, está incluída aqui as leis complementares, está incluído aqui as emendas constitucionais, está incluído aqui os decretos. Aí você vai me dizer, Tiago, mas eu não sei o que é decreto, eu não sei o que é lei ordinária, eu não sei o que é lei complementar. E nem precisa saber, pelo menos agora. O que você precisa saber é que qualquer diploma legislativo, qualquer normativo, é uma fonte de direito administrativo. A gente pode extrair o direito administrativo da Constituição. A gente tem um capítulo todo só falando sobre isso. Nós temos leis ordinárias que falam sobre direito administrativo. A prova disso, o exemplo disso é a Lei 8.112, que disciplina ali as normas dos servidores, o regime estatutário dos servidores públicos federais. Enfim, nós vamos ter cada uma dessas hipóteses aqui que eu coloquei representando a lei. O que eu quero que você entenda aqui, antes de falar um pouco mais sobre como a lei é essa fonte do direito administrativo, é que lei aqui não é somente a lei em sentido estrito, mas é a lei em sentido amplo, englobando tudo aquilo que disciplina a relação jurídica. Então, através da lei, a gente vai extrair o direito administrativo. E aqui eu quero que você tenha muito cuidado, porque a lei ela tem tamanha importância que o administrador, quando ele vai executar a atividade administrativa, ele tem que estar preso à lei. Ele precisa fazer somente aquilo que a lei ordena. A gente vai ver quando formos estudar princípios, dentre os princípios da legalidade, que a lei para o administrador ela tem um peso muito grande, diferente de que tem nas relações particulares, do direito civil, por exemplo. Porque nas relações particulares eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Aqui, no direito administrativo,
o administrador, aquele responsável por executar a atividade administrativa, ele só pode fazer aquilo que a lei manda. Olha só, tamanha a importância da lei como fonte do direito administrativo. Então, é a lei que vai disciplinar as normas do direito administrativo. É a lei que vai nos trazer as diretrizes para a compreensão do direito administrativo. É a lei que vai nos trazer os institutos do direito administrativo. Então, se te perguntasse numa prova, qual é a principal fonte do direito administrativo, não tenha dúvida, é a lei. É a lei da onde vai sair exatamente tudo aquilo que nós vamos estudar do direito administrativo. Então, tendo entendido isso, nós passamos para a segunda fonte do direito administrativo. Tão importante, mas não tanto quanto a lei. É a doutrina. E o que é doutrina, Tiago? Doutrina é estudo. Doutrina é aquilo que estudiosos do direito, no nosso caso, o direito administrativo, eles procuram esmiuçar, explicar acerca do direito administrativo. Então, se você pega um livro de Eli Lopes Meirelles, o falecido Eli Lopes Meirelles, um grande administratista, ele fala exatamente sobre o direito administrativo. Então, ele vai trazer a compreensão de algumas coisas, ele vai explicar os seus princípios, ele vai explicar algumas coisas que vão ser de fundamental importância para que a gente compreenda a nossa matéria, objeto do nosso estudo. Lembrando que a lei cria o direito administrativo, a doutrina também, porque essa interpretação dada por esses estudiosos do direito, eles acabam contribuindo, às vezes até para a formação de leis que vão disciplinar o direito administrativo. Então, doutrina é o conjunto de estudos, livros, artigos, que falam sobre o direito administrativo. E nós passamos para a nossa terceira fonte do direito administrativo. Essa aqui também muito importante. E o que é jurisprudência? Talvez você já tenha até escutado falar de jurisprudência, mas não saiba o que é. Jurisprudência são decisões de tribunais, são decisões do judiciário. Não somente de tribunais, mas de juízes. Porque a gente tem decisões colegiadas, né, quando o tribunal decide, mas a gente tem decisões individuais também, quando um juiz decide. Então a jurisprudência é a decisão do Estado juiz, Poder Judiciário. Essas decisões aqui, elas vão nortear também o direito administrativo, elas vão criar o direito administrativo. Às vezes a interpretação de uma norma do direito administrativo, ela é confusa. Às vezes o administrador interpreta de uma forma, outro interpreta de outra forma. E aí aquilo ali é levado para o judiciário, e o judiciário decide. Essa decisão do judiciário, ela cria o direito administrativo, porque segundo aquela decisão, vai ser executada aquela atividade de acordo com aquilo que foi decidido pelo Estado juiz. E lembrando que dentro desse tópico pode ser cobrado algo muito importante e que não é tão antigo assim, mas que tem influenciado não só o direito administrativo quanto outros ramos do direito, que são as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes são editadas pelo órgão que é protetor da Constituição, e a gente estuda lá no direito constitucional, que é o STF, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode consolidar um entendimento sobre determinada matéria. E ao consolidar aquele entendimento, ele edita uma súmula vinculante. Então, eu vou colocar aqui embaixo, súmula vinculante. Como o próprio nome já está dizendo, concurseiro, essa súmula, editada pelo STF, vincula todas as outras decisões. Ou seja, com aquele entendimento do STF, o administrador público não pode ter um entendimento diferente, porque ele está vinculado a esse entendimento do STF. Logo, a jurisprudência, em especial as súmulas vinculantes, são fontes do direito administrativo. Passamos para os costumes. O que são os costumes? Costumes é aquilo que é feito com frequência, aquilo que é repetido no decorrer do tempo. Aquilo que é feito dentro do direito administrativo, procedimentos administrativos que passam a ser feitos com frequência, aquilo é obedecido por aquelas pessoas que repetem aquela atividade, aquele ato, passa a ser um costume jurídico. E esse costume jurídico, ele origina também o direito administrativo, também é fonte do direito administrativo, desde que não contrarie a lei. E, finalmente, não tão importante assim, mas tem sua importância, claro, a fonte
do direito administrativo os princípios gerais do direito. O que são princípios gerais do direito? O próprio nome já diz. São princípios que são aplicados a qualquer ramo do direito, constitucional, penal, civil. E esses princípios gerais, por isso são gerais, porque se aplicam a todos os ramos, eles também vão ser aplicados aqui ao direito administrativo. Então, por exemplo, quando a gente tem o princípio da ampla defesa, um princípio constitucional, está expresso na Constituição, ele é aplicado no direito penal, ele é aplicado no direito civil e ele é aplicado também aqui no direito administrativo em determinadas ocasiões. Então, esses princípios, eles também originam o direito administrativo. Então, o que eu quero que você entenda para a prova? Fonte do direito administrativo, onde se origina o direito administrativo. Da onde? Lei, doutrina, jurisprudência, costumes e princípios gerais de direito. Finalizamos esse tópico aqui.